cursos que estão consolidados no nosso PPGA. O curso de coleta e tratamento de dados já está na 4ª ou 5ª edição, se eu não me engano, já foi dado umas 5 vezes, ministrado pelo Dr. Val, e o curso de revisão sistemática já está na 2ª edição. A Michelle e o Dr. Val, eles vêm acumulando experiências, né, e sempre estão atualizando o curso para as novas turmas. Eu queria, então, agradecer também a iniciativa e a forma proativa da Michelle e do Dr. Val. Ambos são alunos excelentes do nosso programa, são aqueles alunos que estão sempre vestindo a camisa do programa, da FAGEM, participando da maior parte dos eventos promovidos pelo programa, para não dizer todos, né, e além disso, eles têm toda uma história, né? O Dr. Val hoje é sócio administrador de uma startup de análise de investimentos com inteligência artificial, a Trendprix, além de todas as contribuições dele para o programa. Ele também participou de um intercâmbio nos Estados Unidos, no ILAI, recentemente, né? A Michelle é professora na UFG Goiânia, já foi professora nossa aqui em Uberlândia também, e veio lá de Goiânia exclusivamente para ministrar o curso para vocês, veio para cá somente para isso, né? Espero que vocês possam assimilar, né, tudo que eles têm para compartilhar com vocês. A Michelle, ela é professora da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás, então, só para falar um pouquinho do currículo dela. Tem doutorado em andamento, né, em administração pela UFO, é minha orientanda de doutorado, a gente está pesquisando inovação verde com governança corporativa. Ela tem mestrado em administração pela UFO também, em 2021, especialização em gestão estratégica de negócios, com ênfase em recursos humanos, pela Unipam, MBA em gestão de pessoas, pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, graduação em administração de empresas pela Unipam e graduação em ciências contábeis também pela Unipam. Ela terminou ciências contábeis quando ela estava no mestrado, fez uma graduação e um mestrado juntos. Já o Dr. Val é doutorando em administração aqui na UFO, né, me orientando. A gente está pesquisando sobre gerenciamento de resultados, rating soberano e ESG. Né, ele possui mestrado em administração pela UFO em 2020, a linha de pesquisa dele era finanças e gestão organizacional. É graduado em administração pela Universidade Federal do Pará, sócio administrador da Trendprix Inteligência e Investimentos, é ILAI Fellow, depois você explica para nós o que é esse ILAI Fellow 2024, pessoal. Trabalhou como administrativo na Ferezin, Manutenção e Montagens Industriais, realizou estágio na Casa Brasil África e no gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Participou como avaliador e debatedor de artigos em diversos eventos acadêmicos. Desenvolve pesquisas em administração, atuando principalmente com governança corporativa, estrutura de capital, desempenho, rating soberano, rating corporativo, internacionalização da firma e finanças comportamentais. Então, essa é a apresentação aí dos professores do nosso curso. Espero que a gente possa ter um excelente curso, desejo a vocês um excelente curso e estamos à disposição aí para as dúvidas. Um abraço a todos. Pronto, faltou apresentar a melhor orientadora aqui, que a gente já teve, né, do PPGA. Esse curso só está sendo possível graças ao apoio, né, a professora Fernanda sempre confia na gente, dá cada desafio, e a gente compra a aposta porque a gente sabe que ela nunca vai deixar a gente na mão, né, que tudo que a gente precisa, ela sempre se dispõe. Então, agradeço imensamente, professora Fernanda, né, por esse apoio, a senhora sempre nos incentiva a ir para frente, a crescer, a superar esses desafios, né. O Dr. Val tem a cara de novinho assim, mas ele já é rodado, né? Tem muita história aí para contar. Explica para nós o que é o ILAI Fellow. Então, pessoal, o ILAI é Young Leader of the Latin America Initiative, que é um programa do governo dos Estados Unidos, por meio do Department of State, onde eles selecionam jovens líderes da América Latina, do Caribe e do Canadá,
para participar num programa de intercâmbio profissional nos Estados Unidos. Então, todo um ano eles lançam um edital, né? Se você é empreendedor, você é um empreendedor pode ser social, né? Ou empreendedor, né? De negócios, né? Então, é importante que você esteja atuando dentro do mercado e tem um impacto na sociedade. E aí eles selecionam esses jovens, né, se preparam eles durante 5 meses, né, por meio de um programa intensivo da Arizona State University, que é uma das universidades do estado de Arizona, que a gente vai lá e a gente tem um programa de formação, né, sobre liderança, sobre empreendedorismo, e aí depois a gente viaja para os Estados Unidos, né, para passar um estágio de 6 semanas dentro de uma organização americana e, por fim, a gente fechou o programa lá em Washington, um encontro lá com os membros, né, do governo americano. Então, este ano eu representei o Brasil por meio de 20 jovens que selecionaram para o Brasil, então fui um dos jovens selecionados e foi um momento muito bom. E eu encorajo vocês, né, que são jovens, né, que queiram, de repente, é uma experiência boa, não somente tudo é pago pelo governo, né, você viaja sem pagar nada, eles dão dinheiro para você, dão um celular para você durante todo o período, mas é bom para você expandir, né, seu networking, né, ter novos contatos e explorar potenciais áreas de parcerias, né, com seu negócio, né, e é isso. E aí, este ano, eles acabaram de lançar o resultado do 2025, então quem queira participar, né, do ano que vem, tem que se preparar antes, já sabe os critérios, vão se preparando, e aí você se cadastra e eu estou aqui, se precisar de ajuda, auxílio, eu estou disposto a ajudar vocês a preparar. Excelente. Então, eu só vou pedir para a gente alinhar algumas coisas, que nós estamos com 20 alunos presenciais e cerca de 30 alunos remotos. Nós temos aqui quase 130 inscritos nesse curso, né? Então a gente fica muito feliz com a participação de todos e a gente espera que haja uma contribuição real, né, aqui para as pesquisas de vocês, é o nosso objetivo aqui, e nós temos que alinhar aqui para ficar bom, então, o andamento do curso, para a gente conseguir atender os dois formatos. Então, o pessoal que está presencial, a gente vai ir no ritmo de vocês, porque aí, com certeza, a gente vai conseguir acompanhar o pessoal que está remoto. E qualquer pessoa que tiver dúvida, em algum momento, né, o Duterval está monitorando aqui a transmissão, né, e eu vou estar atenta ao pessoal presencial aqui, então fiquem à vontade para levantar a mão, às vezes fazer alguma contribuição aqui no que a gente falar. Nós temos também pessoas de diversas formações, então nós temos aqui o pessoal da iniciação científica, tanto presencial quanto remotamente, né, nós temos pessoal da graduação, que estão ali fazendo TCC ou desenvolvendo algum artigo para congresso. Nós temos pessoal que está no primeiro ano de mestrado, aqui presencialmente, acredito que remotamente também, e temos o pessoal que já tem alguma experiência e que está no doutorado, né, mas que estão nos primeiros anos ali. Então, talvez a gente vá num ritmo que a gente consiga acompanhar a todos. Então, quem já tem alguma experiência, né, algum conhecimento, a gente pede um pouco de paciência para que a gente possa conseguir, né, estar unidos aqui e transmitir esse conhecimento. Então, feito esse adendo, vamos iniciar, né? Professora Fernanda, fique à vontade para qualquer momento, se ela quiser fazer qualquer intervenção. Ok. Eu vou estar com a tela aqui no slide, eu não vou estar vendo o Zoom, mas o Duterval vai estar acompanhando vocês. Então vamos começar, já houve a apresentação. Estão me ouvindo bem, certo? Está me ouvindo, professora Fernanda? Dá um ok para nós. Ok, ótimo.
Então, vamos começar. Olha, análise de dados, né, quando a gente fala em dados, geralmente a gente tem um monte de empresa, um monte de informação, e a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. Então, a gente está aqui para tentar simplificar um pouco essa questão e mostrar a parte prática, né? Então, às vezes, alguns quesitos de teoria, né, definição de alguns conceitos, a gente possa não aprofundar, que o objetivo desse curso é tratar realmente a parte mais prática. O objetivo específico do nosso curso, então, é analisar as principais fontes de dados financeiros que nós temos, né, tanto ali para quem não tem acesso a bases pagas, como nós temos aqui pelas universidades federais, né, acredito que tenha alunos aí, eu peço para os alunos que estão online, colocar aí se você é da UF, da UFG ou de alguma outra instituição no chat, só para a gente ter aqui um parâmetro, né, saber com quem está participando do curso. Pela parte de planejamento de coleta de dados, porque quando a gente fala de coleta de dados, a gente quer baixar uma base bem organizada. Então, a parte principal para baixar esses dados, ela começa no planejamento, para lá no final, quando você terminou de baixar os dados, você não percebeu, esqueceu algum dado e ter que refazer todo o trabalho ali de coleta, né, e às vezes, por exemplo, economática, a gente vai ter acesso só a partir do IP das universidades federais, tanto aqui na UF quanto da UFG, tem o pessoal aí da UFG, um abraço, né, nós temos aqui como que a gente coleta dados da B3, que é para quem não está dentro de uma universidade e que precisa coletar dados ali sem acesso a essas bases, a coleta de dados pela CVM, alguns dados de governança corporativa, por exemplo, que a gente não tem em algumas dessas bases, como a Economática e a Thomson Reuters, nós vamos ter que buscar na CVM, né, coletar ali, e aí tem um site específico que tem como a gente baixar isso compilado em Excel, né, e depois é só a gente juntar essas informações ali na nossa base de dados. A coleta de dados na Economática, que é o nosso ponto principal aqui, que a gente vai baixar a base que a gente vai testar no Stata amanhã pela base da Economática, como que a gente vai organizar esses dados, e enfim, amanhã a gente vai coroar a nossa aula aqui de análise de dados utilizando o Stata, né? Então essa é a nossa programação. Primeiro ponto é a fonte de dados. Nós temos diversas fontes que elas são gratuitas, né? Pode ser ali a CVM, a B3, você tem o Yahoo Finance, o Google Finance, né? Que tem muitos dados faltando ali, o Investing.com, você tem algumas outras plataformas que não estão ali, mas que você consegue baixar alguns dados gratuitamente, mas que pode dar ali um certo trabalho para compilar esses dados. E nós temos algumas bases pagas, né? A Economática, uma base brasileira, nós temos também a Com Dinheiro, né, a Bloomberg, a Thomson Reuters, né, nós temos diversas outras bases aqui, e nós temos o privilégio de estar em uma universidade federal que nos dá acesso à base da Economática, e nós temos com acesso temporário aqui na UFO, com a base da Thomson Reuters, né, nós estamos com acesso a essa base até o dia 31 de dezembro de 2024, né, até o final do ano, graças a um projeto que a professora Fernanda lançou ali, que favorece muito o nosso programa de pós-graduação. Então a gente tem que aproveitar essa base, tem que conseguir ali baixar a quantidade de dados que a gente conseguir para a gente poder utilizá-la muito. O pessoal lá da UFG também tem acesso à base, mas cada universidade tem acesso a um acesso por vez, então tem que agendar esse acesso. Né, aqui na UFO, vocês podem entrar em contato comigo, com o Duterval, com a professora Fernanda, que a gente tem um grupo ali que a gente organiza o acesso à base da Thomson Reuters. Lá na UFG, tem que procurar o pessoal lá da pós-graduação para poder agendar ali esse acesso. Ok. Então, nós temos diversas bases de dados e a gente vai tratar algumas especificamente no curso. Segundo ponto, como fazer o planejamento da coleta de dados? É um processo, né, que visa reunir os dados para fazer essa análise posterior. Quanto mais organizada for a sua base de dados, menos trabalho você vai ter depois para poder fazer essa análise. Como que eu coleto esses dados? Primeira coisa, né, a sua pesquisa ela já tem que estar num ponto ali que você já tem um problema de pesquisa, né, você já tem alguma noção, você já tem alguma leitura, compreende o tema que você está trabalhando, né, já tem ali o objetivo geral, o objetivo específico, né, já sabe metodologicamente o que é que você vai aplicar. Isso tudo facilita o seu processo de coleta de dados. É claro que no mundo perfeito, a metodologia estaria toda completa antes da gente ir para a base de dados. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte, às vezes a gente planeja, né,
E quando a gente vai na base, às vezes a gente vê que, olha, não tem aquele dado, você tem que adaptar a sua pesquisa, né? Então, é um caminho que, né, quanto mais organizado for, menos retrabalho você vai ter. Mas tem que ficar com o coração aberto também, que às vezes você pode ter outras oportunidades de pesquisa ali que surge no momento que você está coletando os dados. Nas pesquisas em finanças, é usual eu definir critérios de hipótese, analisar ali se as variáveis elas têm correlação positiva, se tem alguma correlação, se essa correlação ela é positiva, ela é negativa, né, de que forma existe ali, que você pode comprovar essa hipótese, né. Então, você faz um embasamento com base em uma teoria específica, né, e ali você vai definindo, então, os critérios de análise das hipóteses. Às vezes, para cada hipótese, você precisa de bases diferentes, né, mas no momento da coleta, você coleta tudo de uma vez, depois na análise você vai organizando isso, como isso é feito. Definição de variáveis de pesquisa, então você já tem que ir lá para a base, porque quando a gente fala em finanças, a busca é transformar medidas da teoria, né, em alguma métrica, que seja uma variável binária, que seja uma variável numérica. Então a gente sempre busca, né, pesquisas ali voltadas a finanças, ela é uma análise quantitativa, então eu transformo ali os dados em variáveis que eu possa fazer essa análise. Uso de método estatístico, existem vários, e aí vai depender de qual é o seu objetivo. Você vai fazer uma análise transversal, quer dizer, você vai pegar apenas um ano de análise. Algumas pesquisas que demandam, por exemplo, dados mais difíceis de serem coletados, talvez algum dado ali do CEO, por exemplo, você precisa coletar manual. Então, talvez sua análise vai ser transversal. Então, às vezes ali, né, uma metodologia diferenciada. A que nós vamos trabalhar hoje é uma análise de dados em painel, que a gente pega vários anos e tenta analisar ali, né, dados desse período. Então, o método estatístico existem vários. É interessante vocês prestarem bastante atenção aí em disciplinas, né, de econometria, que talvez vai ajudar, ou de métodos, né, quantitativos, que vai ajudar vocês a amadurecerem ali qual que é o método estatístico que você vai adotar de acordo com o objetivo que você tenha. E uma análise amostral, que aqui já é parte da análise, né, que a gente vai mostrar hoje, aliás, amanhã, utilizando o Stata. Nós vamos propor, então, um modelo, que como a gente vai partir para a prática, a gente vai partir de um pressuposto que a gente tem um objetivo de pesquisa. O nosso objetivo, então, para fazer a análise prática aqui, é analisar o efeito da dívida sobre o desempenho de empresas brasileiras no período de 2010 a 2023. Então, a gente vai fazer uma análise ali de dados em painel desse período e a gente vai pegar, então, variáveis que estão relacionadas à dívida e desempenho. Quando você vai elaborar isso, você vai na literatura, então, e vai investigar o que já foi utilizado como métricas de dívida e o que é utilizado como métricas de desempenho. Então, você define ali fatores, vai na literatura, pega lá as fórmulas que eles utilizam, porque isso vai te direcionar quais dados você tem que pegar ali nas bases de dados. A metodologia que a gente define, então, nós vamos utilizar o banco de dados da Economática, né, não tem o acento, está errado aqui, depois a gente corrige. Nós vamos tratar esses dados, né, nós temos o conceito ali de missing values, que é quando eu tenho algum dado faltante, que ele pode enviesar, né, a minha análise. Eu tenho dados, por exemplo, que a gente chama de outliers, que podem ser algum erro, né, são dados que estão ali nos extremos, né, tanto no máximo quanto no mínimo. Isso pode enviesar a análise, então a gente, é usual na literatura, a gente vai fazer essa análise, é interessante você pegar um autor aí e saber a percentual que você vai minimizar essas discrepâncias. Nós vamos organizar esses dados no Excel, porque para eu poder trabalhar no Stata, ele tem que estar com algumas correções, já porque o Stata ele é complicadinho, né? Você tem que ali ir caminhando com ele para ele te obedecer, né? E aí o intervalo, todo paciente vai ensinar para nós como que a gente resolve esses probleminhas. E vamos realizar a regressão de dados em painel, então. O que é a regressão de dados em painel, né? Falando brevemente aqui, né, porque é o ideal que vocês peguem um livro ali, né, e façam um estudo profundo de como fazer essa análise, mas ele tem uma característica especial aqui, que ele analisa, então, uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Vamos fazer essa introdução aqui, que a gente tem pessoal da graduação aqui, que a gente precisa dessa pinceladinha. Então, nós temos aqui, olha, uma mesma unidade em corte transversal, por exemplo, vou analisar famílias, países, empresas, né, é acompanhada ao longo do tempo.
Então, ela tem alguns benefícios, né, segundo o Gujarati aqui, que devido à heterogeneidade desses dados, né, como a análise entre indivíduos, empresas, estados, países, eu vou levar, então, em conta essas variáveis individuais específicas, né. Eu tenho uma maior informação, variabilidade e menor colinearidade entre as variáveis, né, porque eu faço uma combinação de séries durante todo um tempo, além de contar também com corte transversal. Eu conto aqui que esses dados em painéis eles são mais adequados a um estudo de mudanças. Então, eu estou acompanhando como que essa mudança aconteceu no período. Por exemplo, vou fazer uma análise, né, se houve alteração aí, porque a gente passou num período de pandemia, né, se houve alguma alteração nesse sentido, pode ser uma das análises a serem feitas, né, períodos de crise e não crise, por exemplo. Ele detecta, em média, melhor os efeitos em comparação aos estudos transversais, a possibilidade de modelos comportamentais mais complexos, né, e minimiza aqui o viés decorrente de agregação de pessoas ou empresas nesse conjunto de dados. Então, assim, né, pincelada rápida, o que é dados em painel? E vamos passar lá, então, para o nosso modelo. Então, nós fomos na literatura e nós descobrimos que as variáveis de análise mais usuais como desempenho pode ser o ROA, que é o retorno sobre o ativo, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, e o que é de Tobin. Então, nós temos, pela literatura, nós chegamos a essas fórmulas usuais. Então, a gente definiu a fórmula, e a partir, então, dessas variáveis, a gente já pode ir lá na base de dados coletar aqui, e aqui nós temos, então, da dívida, né, alavancagem, dívida de longo prazo, dívida de curto prazo, né, que nós também fomos na literatura, e verificamos ali as fórmulas que são usuais, e nós temos aqui algumas variáveis de controle, que a gente pode utilizar também, para que a literatura indicou, olha, talvez pode haver algum efeito se a empresa ela for maior. Então, eu coloco aqui o tamanho como uma variável de controle para esse modelo. E vamos analisar, então, como essa coleta ela é feita na B3. A B3 eu considero a base de dados mais difícil de fazer coleta. Mas você pode, né? Claro, você tem toda a liberdade, pesquisa é sua, o trabalho também vai ser todo seu. Você vai entrar, então, no site da B3, né, esse site que eu coloquei aqui, tem alguns links que você coloca, né? Eu não vou aprofundar aqui para a gente, não é o objetivo, só para mostrar que tem como você pegar lá. E você vai pesquisar empresa por empresa, vai baixar o relatório, ele vai te direcionar para o site da companhia, né? Então, entre buscar na B3 ou no site da companhia, é bem similar. Vamos para a CVM. A CVM, ela já traz uma facilidade maior da gente coletar os dados. Então, para quem não tem acesso a bases pagas, é também uma opção, né, de ir lá na CVM e pegar esses dados compilados. Você pode acessar aqui esse site direto da CVM, né, sistemas.cvm.gov.br, e vir aqui em informações sobre companhias. E colocar aqui o nome da companhia. Eu indicaria esse acesso quando você vai tratar de poucas companhias, né? Quando você quer todas as companhias, por exemplo, abertas brasileiras. Então, eu já recomendo outro site, que é esse aqui, olha. Aliás, esse aqui ainda é, né, a companhia ali, ele mostra ali, por exemplo, como que eu baixo, né, os relatórios, ele já é mais fácil ali do que você entrar no site da empresa. Mas, mesmo assim, nós temos aqui os dados da CVM. Vou mostrar para vocês esse aqui, então vocês vão lá nesse site, né, dados.cvm.gov.br, vamos fazer lá com vocês, dados.cvm.gov.br, vai vir aqui em conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, vai abrir aqui para vocês. Nós temos, até ano passado, a gente tinha 39 conjuntos de dados. Houve uma legislação, houve uma regulamentação, eu acho que foi a resolução 59, deixa eu confirmar aqui, porque eu tenho o número da resolução. Não vou ter. Eu coloquei em algum lugar, vai estar aí para vocês. Aqui, ó. Resolução CVM 59, ela atualizou o nosso formulário. Então, a partir de 2023, a gente já tem mais alguns dados obrigatórios pela CVM, como, eu vou mostrar para vocês quais são esses. Geralmente estão voltados ali à governança corporativa, a dados de governança. Então, vai surgir muitas pesquisas agora a partir de 2023, com os dados de 2023, a gente já tem, né? Fechou 2024, já vai ter ali 2 anos.
Então, vai surgir muitas pesquisas, porque agora a gente já tem acesso a esses dados em empresas brasileiras. Então, uma tendência de pesquisas utilizando esses novos dados que aparecem. A gente tinha 39, agora nós temos 48, então. Quando eu venho aqui na CVM, você pode analisar fundos de investimentos, né, para quem se interessa aí, né, os meus alunos de finanças pessoais que estão aqui no curso, né, que interessa ali analisar fundos de investimento, fundos estruturados, né, nós temos aqui também algumas informações. Mas para pesquisa, geralmente a gente vem aqui em companhias. Nessas companhias, tem aqui o conjunto de dados, né? Eu tenho os documentos, eu tenho aqui as informações trimestrais, documentos periódicos eventuais, formulários de referência cadastrais, formulários de demonstrações financeiras padronizadas. Se você quiser o DRE, balanço patrimonial, os dados financeiros das empresas, vocês vão vir aqui nesses formulários de demonstrações financeiras padronizadas. Quais informações vocês vão ter? Está totalmente descrito no site, olha, balanço patrimonial, o ativo, o passivo, fluxo de caixa, né, mutação do patrimônio líquido, o DRA, o DRE, o DVA. Então, você tem todas essas informações. E você tem isso em dados. Você pode pegar aqui de cada ano, né? Aqui ele está em ordem, então 2024, 23, 22, 21, 20, 19, dos últimos 5 anos. Mas existem essas informações desde o ano de 2010. Por que 2010? Porque 2010 a gente teve uma legislação que ela trouxe ali uma padronização para esses dados. Anterior a 2010, você consegue isso na economática, só que para você juntar esses dados, você pode ter alguma dificuldade. Então, geralmente, em pesquisas, você argumenta que a partir de 2010 a gente tem uma nova legislação que padronizou os dados de acordo com os padrões internacionais, e isso possibilita, então, que a gente ali tenha um padrão de análise. Geralmente, a gente utiliza essa justificativa para justificar porque que a gente está pegando dados a partir de 2010. Ok, dados financeiros estão aqui. A galera de governança corporativa, né, que eu pedi para levantarem a mãozinha aqui, tem muitos alunos da professora Fernanda, então, né, nós somos orientandos dela, então a gente vai priorizar também aqui algumas análises voltadas para a governança corporativa. Então, nós temos aqui, ó, os documentos em formulário de referência. Esses dados aqui são importantes e eles têm aquilo que é novo. Por exemplo, você tem aqui o formulário antigo, que vai ter aqui, às vezes você está analisando auditor, se tem auditoria que faz parte das Big Five, as 5 maiores do mundo. Você tem aqui endividamento, emissor, imobilizado, sociedade, participação societária, por exemplo, membros de comitê, relação familiar da organização, e as novas informações, elas estão aqui, ó, a partir daqui, desse asterisco aqui, nós temos o que está vigente a partir de 2023. Então, o que é uma tendência em pesquisas aqui em organizações brasileiras, porque agora a gente tem dados, né? Então, nós temos aqui declaração de gênero do administrador, do CEO, nós temos declaração de raça, a remuneração variável, remuneração baseada em ações, né? Nós temos aqui faixa etária, né? Nós temos aqui, então, essas aqui são as novas informações a partir, então, dessa resolução CVM número 59, ok? E aí, quando você vem aqui, ó, pega dados de 2010, mostrar como que acontece, você vai pegar aqui, por exemplo, pegar o mais recente aqui, você já clica aqui, já baixou os dados. Tá baixando ali, deixa eu ver se eu já tenho algum para mostrar, mas ali, rapidinho, baixa, mais um minutinho, terminando aqui para mostrar para vocês. Então, você abriu aqui, ó, ele vai vir na pasta zipada, e você tem todas essas informações. Então, por exemplo, que eu estou utilizando agora na minha tese, eu estou utilizando informações do CEO. Deixa eu ver se tem aqui, se eu acho rapidinho aqui para mostrar. Não vai ter. Do administrador. Tá muito pequeno. Aqui, ó. Nós temos aqui os membros, então você quer, sei lá, você precisa saber o prazo de mandato, você precisa saber informações complementares, o cargo, né? Você tem aqui, ó, o nome da pessoa, né? O que ela faz ali no Banco do Brasil, você tem aqui informação, por exemplo, né? Tem como colocar filtros aqui para você pegar o CEO, por exemplo, se ele faz parte de algum conselho, que às vezes você não tem essa informação nas bases de dados. Então, você pode vir aqui e complementar. Tem informações aqui
sobre, por exemplo, a formação dessa pessoa. Por exemplo, a informação pode ser muito útil, tem sido usual em pesquisas mais recentes, quando eu considero a teoria dos escalões superiores, quando eu vou analisar o seu CEO, e aí eu vou, por exemplo, justificar que alguma característica do CEO pode influenciar alguma estratégia da organização, que tem sido usual, por exemplo, em pesquisas de inovação verde. Você pode vir aqui, na experiência profissional dele, identificar onde que ele estudou, qual a experiência dele, né, se ele alguma característica dele aqui nesse sentido. É uma pesquisa manual, você vai transformar isso, né, em dados ali quantitativos para você rodar esses dados. Então, é muito útil você saber mexer aqui nessa base da CVM, ok? Alguma dúvida? Todo mundo sabe acessar a base da CVM? Ótimo. O slide vai estar disponível para vocês, mas já vai anotando aí, se tiver alguma dúvida, vai mencionar. Pessoal que está online, se tiver dúvida, pode manifestar no chat aí, que o Dr. Val tá de olho aqui para vocês, em vocês, né? Ok. Então, nós temos aqui a CVM como uma grande aliada quando eu vou analisar esses dados de governança, né? Ela pode ser. E nós temos aqui, né? Eu abri para vocês no Word, tem como no Excel, aliás, e tem como fazer filtros ali, né? Fazer essas análises. Ok. Muito bem, finalizamos ali a parte de bases gratuitas. Vamos passar agora para as pagas, né, que a gente tem o privilégio de estar em Universidade Federal, então vamos para a Economática. Economática é uma base de dados que a gente tem acesso quando a gente está utilizando aqui a rede da UF, né, e a rede da UFG. Então, os alunos que estão na UFG aí podem acessar Economática, né, quando vocês estiverem aí dentro da universidade. Esse acesso em casa, ele foi permitido na pandemia, mas agora em casa a gente não consegue acessar mais, tem que estar aqui na UF. O que é Economática? Economática é uma base de dados para análise de ativos, e ela é atualizada diariamente. Então, por exemplo, né, você quer fazer uma análise ali, sei lá, de valor de ação. Igual nós temos um colega muito prestigiado, que ele terminou o doutorado em administração aqui na UF, ele é professor da UFG, que é o Dermeval, que fez uma análise ali baseada, né, no efeito dia que tem sobre a ação. Então, né, eu não sei se ele utilizou a Economática, né, mas aqui na Economática a gente tem essa função de analisar aqui essa atualização diária. Então, nós temos aqui, quais dados a Economática possui? Dados a partir de 1986, de ações, títulos de renda fixa, fundos, índices, câmbio e outros índices. Nós temos aqui cerca de 121.800 ativos. Isso na Economática toda, e a gente tem que avaliar o que está contratado para a nossa instituição. Às vezes a gente vai ter todos esses dados, né? Isso é o que exige. Ela, então, tem os seguintes países, né? Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Estados Unidos. Aqui na UFO, a gente tem acesso a dados do Brasil e Estados Unidos. Vou mostrar para vocês depois como que vocês podem conferir aí o que a base tem acesso. Então, vamos acessar a Economática. Vamos acessar a Economática desde o início. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Então você vai lá em economatica.com, entrou. Você vem aqui em login, né? Se você estiver na universidade, você vai colocar ali só o seu e-mail institucional, né? Se estiver na UFG, vai pôr o @UFG, se estiver na UFO, vai pôr o @UFO. Vamos então, essa é a página inicial aqui da Economática, e nós vamos descrever aqui, primeiro, para a gente mostrar o que trata essa base, né? Então, a gente primeiro vai vir aqui nos principais comandos, né? Então, aqui, inicialmente, nós temos aqui para organizar do jeito que a gente quer. Então, tem como colocar janela lado a lado, horizontal, né? Se eu vou abrir várias partes ali, por exemplo, tem como eu abrir gráficos, tem como eu analisar empresas individuais, né? Então, tem como eu organizar aqui do jeito que eu achar melhor. Compartilhar a tela, né? Transferir arquivos. Então, né, configuração de idioma. Mas isso aqui a gente costuma deixar mais no básico mesmo. Depois nós temos aqui abrir janela, que ele vai dar o nosso índice principal. O que vocês vão mais utilizar, então, é essa ferramenta aqui. Nós temos aqui, se você, por exemplo, começou uma coleta de dados, não deu tempo de terminar, você precisa depois retornar. Você vai salvar essa coleta na sua pasta. Então, aqui na universidade, nós temos aqui diversas pastas, você vai criar uma nova pasta aqui com o seu nome, né?
Ou você pode vir aqui na pasta do Twitterball e pegar o que ele já tem pronto? Tô brincando, pode não. Ele não deixa. Mas tem como, porque a pasta não foi criptografada aqui. Deixa eu ver. E tem como também se salvar. Então, aqui é para você abrir. Por exemplo, você salvou algo ali e você quer retomar de onde você parou. Você vai abrir aqui alguma pasta. E do outro lado, né, o botãozinho tradicional ali de salvar um trabalho que você já esteja fazendo. Recomendo, então, sempre crie uma pasta ali com o seu nome e vai salvando. Caiu a internet ali, gente, se não salvou, perdeu. Tá? Então, tem que tomar cuidado aqui, porque às vezes é retrabalho. Imprimir a gente nunca usa, porque aqui na UFA a gente é a favor dos ODS, então a gente preserva, né, busca preservar o meio ambiente, né, nós temos aqui quase uma religião, a professora Jaluz é a nossa pastora dos ODS, a gente segue piamente as diretrizes dela, e nós temos aqui a atualização. Então, isso aqui mostra quais dados a gente tem disponível. Aqui, então, nós temos os dados do Brasil, né, que está disponível de ações, de títulos, de fundos, de inflação, e dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, apenas de ações e de inflação. Então, os outros países aqui, a gente não tem disponibilidade de dados. E aqui nós temos uma aba de dúvidas. Então, você pode fazer pergunta por e-mail, né, você pode perguntar por telefone ali, né, porque é uma base de dados brasileira. Tem como consultar o manual, e nesse manual a gente tem vários, né, vai direcionar o site aqui, e tem vários vídeos de tutoriais. Então, se você não entender alguma coisa aqui, ó, você pode vir em algum desses vídeos aqui, que ele vai explicar como que utiliza a economática. Ok, nós temos também esse Quick Guide, que vai nos dizer, né, você vai entrar aqui, você pode procurar as fórmulas por indicadores, né, então, você pode verificar, por exemplo, se alguma fórmula de alguma métrica ali que você está utilizando pronta, se ela é igual ao que você achou ali no seu referencial, se você analisou. Então, você pode conferir aqui a fórmula que está sendo utilizada ali para alguma variável que a economática ela disponibiliza. Então, é muito útil essa ferramenta. Ok. Aqui vai estar mostrando a empresa, se eu estou trabalhando, por exemplo, com análise de uma empresa, eu vou selecionar a empresa a partir aqui desse campo. Ok. Feita a apresentação, né, então, a economática para vocês, né, estão apresentados. Vamos passar, então, para as funcionalidades. Né, pode passar para frente. E pronto. Isso. Quando a gente vem aqui, então, na principal função da economática, que é essa barrinha aqui, ó, abrir nova janela, você tem 4 tipos de menus, né, ferramentas básicas, ferramentas avançadas, indicadores e base de dados. O que é principal aqui, que eu tenho que saber piamente, e a partir dele eu vou utilizar todas as outras ferramentas, a base de dados. Então, a base de dados, ela vai me mostrar o que eu tenho disponível nessa base. Quando eu venho, por exemplo, em dados cadastrais, ela vai me mostrar aqui os dados aqui, por exemplo, só da Petrobras, só dessa empresa. Primeiro eu vou mostrar o que tem, tá? Depois eu vou mostrar como que a gente pega de várias empresas. Então, eu quero mudar de empresa, eu venho aqui e escolho outra organização. Vamos deixar a Petrobras aqui, que ela vai ter dados em todos. Então, dados cadastrais. Depois nós temos aqui os demonstrativos financeiros, e aí eu posso escolher aqui a forma, né, que eu vou deixar essas guias. Nesses demonstrativos financeiros, você tem aqui por trimestre, né, e tem como você fazer filtros depois para pegar o consolidado anual, e você só tem que tomar cuidado com aqui, ó, quando você pega dados anteriores a 2010, você percebe que o formato do balanço patrimonial ali, ele é diferente. Então, você tem aqui, né, ativo, nós temos aqui, se rolar aqui para baixo, por exemplo, esse que é o não consolidado, é trimestral, e o consolidado aqui embaixo. Quando você vem aqui para baixo, vai estar as contas, a nomenclatura de como que elas eram antes da mudança da lei. Então, antes da mudança da legislação, você tem aqui a nomenclatura que era anterior. Então, antes de 2010, você vai ter algumas nomenclaturas, após 2010 você vai ter outra nomenclatura. Então, só tomar cuidado aqui com o período amostral que você está analisando, né? Recomendação ali utilizar a partir de 2010, porque isso já facilita, mas se precisar de períodos maiores também é possível, visto que a economática ela tem ali dados desde 1986, tá?
Ok, então você percebe aqui, ó, que antes de 2010 tem diversos campos aqui que estão vazios. É porque antes era outro nome, essa variável, né? Então, nós temos esse adendo aí a fazer. Nós temos aqui as cotações, né, valor ali da ação em reais, por exemplo, mínimo, máximo, e aqui atualização diária. Então, se você está acompanhando ali alguma empresa, né, e você quer montar um gráfico ali de variação do preço, né, enfim, você tem essa possibilidade. Nós temos aqui empréstimos de ativos aqui da Petrobras, então mercado de balcão, mercado eletrônico, né, para algumas pesquisas específicas. Nós temos aqui os proventos, dividendos aqui por ação, enfim. Nós temos aqui também quantidade de ações que a empresa tem. Essa informação aqui, você consegue ela também claramente lá na B3, na CVM. Você tem esse dado aqui bem claro lá também. Se você for pegar, por exemplo, de poucas empresas, de algumas, você pode escolher ali onde fica mais fácil, onde você acha mais fácil para você. Nós temos também os acionistas da empresa. Geralmente, algumas pesquisas, elas fazem controle ali dos maiores acionistas, né? Então, se você pegar aqui, vamos pegar a ação da Magalu. Qual que é? Isso. Poxa, não, esse aqui é o fundo. Como que é o da... Isso. MG, Magazine Luiza. Então, vamos olhar o do Magazine Luiza, por exemplo. Nós pegamos aqui a participação da Luiza Helena Trajano, 0,9. Nós temos outros investidores aqui. Então, por exemplo, se você quer saber, você está fazendo uma pesquisa voltada para a governança corporativa e você quer analisar a influência dos maiores acionistas nessa empresa. Você vai verificar, por exemplo, se você tem acionistas que detêm mais de 5% de ações da empresa, de 10%, de 50%. Então, essa guia aqui, ela vai mostrar os maiores acionistas. Por lei, as empresas são obrigadas a declarar quem tem acima de 5%. Quem tem acima de 5%. Né? Algumas outras empresas, elas declaram quem tem um pouco menos, e aí você, fazendo a sua revisão da literatura, ali, você vai identificar qual é o índice que você vai utilizar ali para determinar empresas ali com esse critério, né? Se você está analisando ali os principais acionistas, porque eles têm peso em tomada de decisão estratégica na empresa. Nós temos aqui composição de carteira, essa aqui é para fundos, por isso que ela não vai apresentar aqui os dados. Então, você vai ter que vir aqui, vai pegar alguma coisa de fundo, né? Tem o fundo do Magazine Luiza, e ele vai mostrar a composição do fundo, né? Como que ele é feito. Existem alguns outros sites que você pode fazer essa análise de fundos melhor. Então, se você está analisando para investimentos, né? Talvez tenha outras plataformas ali mais interessantes para você poder analisar aqui, comparativo de fundos, por exemplo. Mas se precisar, a Economática tem essas informações. Nós temos aqui fundos ou índices que têm esse ativo, né? Por exemplo, se eu vou avaliar aqui, nenhum fundo tem um outro fundo, né? Mas se eu pegar aqui, por exemplo, Petrobras, para analisar se essa empresa, né, em quais fundos que ela faz parte, né? Você quer analisar ou fundo ou empresa, se ela é cotada em vários, ela vai ter ali, né? Aí depende da análise que você está fazendo. Então, olha, a Petrobras, ela faz parte de todos esses fundos aqui no mercado. E aí tem aqui o valor, o percentual, enfim. Então, para você saber, por exemplo, se uma empresa, você está fazendo uma análise de propriedade institucional da empresa, né? Os fundos são considerados propriedade, você tem 3 tipos de investidores, né? Pessoa física, instituições e governo. Então, você quer analisar, por exemplo, a questão aqui de instituições que detêm esse fundo, a participação aqui, né, o percentual de ações que são detidas por instituições, porque isso influencia. Tem algumas pesquisas que eles diferenciam, por exemplo, o tipo de acionista. Quando você está tratando de governança corporativa, você diferencia ali o tipo de acionista. E as notícias? Você quer fazer uma análise ali, sei lá, fundamentalista, baseada ali nas principais notícias, ou uma análise qualitativa. Aí você vem aqui nas notícias, talvez tenha algumas outras plataformas que você possa pegar ali notícias relevantes também sobre essas empresas. A Thomson Reuters, por exemplo, para quem analisa ali inovação verde, por exemplo, que é meu tema,
ela tem uma variável que ela identifica se, por exemplo, essa empresa, ela teve alguma publicação em noticiários de grande repercussão sobre alguma interferência que ela teve ali. Você foi noticiado, tem essa variável. Então, você pode avaliar, por exemplo, a reputação dessa empresa, né, você está fazendo uma análise ali, mas também é quantitativa, mas com umas variáveis diferentes. Você pode analisar a reputação dessa empresa perante a sociedade com base nessa variável. Aí você pode vir aqui na economática e fazer manual, ou você pode, né, se tiver acesso a Thomson Reuters, você entra lá e vai ter essa variável, que vai analisar ali a publicação no último ano, se a empresa teve alguma publicação ali, ou por exemplo, algum acionista processou a empresa. Então, você tem uma variável ali nesse sentido na Thomson Reuters. Ok. Compreendemos base de dados? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Quando você afirma aqui, apresentou uma série de dados. Isso. Tem chegar nisso aí. A forma como fazer essa seleção, você vai apresentar. Vamos apresentar, isso. O colega perguntou aqui para nós, a seleção que a gente fez aqui é para mostrar de uma empresa apenas. Então, nós estamos mostrando a base de dados e o que nós temos disponível de dados. Geralmente, quando você vai fazer análise, você vai fazer mais de uma empresa. Você vai fazer de um conjunto de empresas, fazer essa análise estatística. Agora, a gente vai para essa ferramenta que ela traz essa junção ali das empresas, tá bom? Só que antes de juntar tudo, a gente tem que saber quais dados que existem na economática, para você saber, né, o que você pode utilizar ali com essa base de dados. Então, olha, nós fechamos base de dados, vamos analisar aqui primeiro indicadores. Esses indicadores são fórmulas que a economática ela te dá automaticamente. Então, você tem indicadores financeiros, né, que são aqui, olha, lucro por ação, né, vendas por ação, o EBITDA, dívida total, que nós vamos utilizar algumas dessas variáveis, o EBIT. Então, nós estamos analisando aqui só da Petrobras, só de uma empresa. E aí, olha, eu tenho dúvida se essa fórmula que o programa está me dando, se ela está de acordo com a fórmula que eu estou utilizando no meu trabalho. Você abre aqui individual, porque aqui vai ter interrogação. E aí você já vai olhar aqui e consultar a fórmula. Se você abrir em grupo lá no screening, você não vai ter a fórmula lá. Ela não vai estar disponível lá. Aí você vai ter que ir no Kick Guide, né? Então, você abre de uma empresa só, vem aqui, né? Eu mostrei o caminho para vocês. Vocês vêm aqui, ó, indicadores financeiros, por exemplo, vai abrir essa telinha. E aqui na interrogação, ela vai te mostrar qual a fórmula que a economática utiliza dessa variável. Você vai comparar com o seu estudo. Não, os autores estão utilizando essa fórmula. Então, é essa aqui que eu posso pegar ela pronta. É diferente. Então, você vai baixar as variáveis individualmente e lá no Stata, você vai juntar ali para montar a fórmula, tá bom? Então, né, ficou com dúvida? Pega de uma empresa só, vai lá e confere a fórmula, beleza? Então, você tem dados tanto financeiros, você tem dados também. Esses técnicos, né, ele não vai exibir individual. Ele funciona só que quando eu pego várias empresas, né, que é o conceito de screening. E indicadores de mercado. Então, por exemplo, eu estou trabalhando ali com, sei lá, o preço da ação, algo mais voltado ali ao valor de mercado da empresa, por exemplo. Então, você vai conferir aqui se a fórmula ela está de acordo ali com a literatura que você está adotando. Ok, é igual? Ótimo. Então, eu já tenho aqui, nesses dois campos aqui, então, eu tenho o que eu tenho de dados disponível na base economática. Ficou com dúvida? Antes de pegar aqui o screening, matrix, gráficos, lâminas, vem aqui e analisa. Olha, deixa eu ver o que de dado tem. Né? Estou com dúvida ali do que eu uso no meu estudo, porque eu não vou ter chance de pegar de outra base e eu tenho que pegar tudo de economática. Vem aqui, abre a economática, confere todos os dados que eles têm disponíveis e aí você vai amadurecendo o seu estudo. Né? Pega de uma empresa só. Beleza, fechou ali, fechou o planejamento, organizou tudo. A base principal que nós vamos utilizar é aqui, ó, ferramentas básicas.
né? Ferramentas avançadas aqui tem um adendo, né? A gente não vai aprofundar muito, não. Mas vamos lá para as ferramentas básicas. Então, nós vamos aqui para o screening. Nesse screening, eu posso escolher, por exemplo, algumas janelas que seleciona ações das empresas. Olha, eu quero trabalhar ações, eu quero trabalhar fundos, né? Eu quero trabalhar o conceito aqui, dá uma cola aqui do Terval, RPPS. Fundos de investimento imobiliário, TP, empresas, debêntures, ADRs, né, BDRs, quero investir internacional, ETFs. Então, existem aqui diversos ativos, né, CRI, diversos ativos que eu posso utilizar. Quando eu estou fazendo análise de empresas, eu vou em ações. Então, eu vou em ações. Se eu pegar esse básico aqui, ó, de ações ativas, eu posso ter um problema de viés de sobrevivência, porque eu estou desconsiderando empresas que não estão ativas. Então, se você está fazendo uma análise de dados em painel, você tem que considerar empresas que já estão ativas e empresas também que não estão ativas, né? Então, você vai ter que vir aqui em todos os ativos, colocar sem filtro e filtrar isso posteriormente. Vou pegar aqui, né? Depois, na hora que o Derval for fazer a coleta ali, ele vai mostrar como que a gente faz isso. Mas vou pegar aqui as ações, que já fica mais fácil para a gente poder mostrar ali como que funciona o screening. Então, vou pegar as ativas mesmo, tá bom? Venho aqui em abrir, né, deixa eu fechar todas essas outras aqui, janelas que foram abertas. Então, aqui, eu estou aqui no screening, né? Quando eu tenho no screening, volta lá que tem um conceito ali, deixa eu ver se eu não esqueci nada. No screening, então, nós temos aqui, ele apresenta dados de várias empresas de uma vez só, e nós temos aqui alguns parâmetros, né, para criar colunas que vão retomar aqui informações. Então, por exemplo, né, para ir ao final da planilha, eu posso apertar ali o Ctrl End, né, Ctrl Page Down, para eu poder ver quantas empresas nós temos aqui, olha, 521. Por que 521? Porque talvez alguma empresa aqui está com ação preferencial e uma ação ordinária. Então, não são 521 empresas, mas é porque ele diferencia ordinários e preferenciais. Então, você vai ter que fazer um filtro para poder não haver repetição aqui de empresas. Ok. Beleza. Então, aqui eu tenho um conjunto de empresas. Depois a gente vai voltar no screening. Vamos finalizar aqui ó, o Matrix. O que o Matrix fala? O Matrix, ele vai apresentar indicadores em série histórica, né? Anual, trimestral. Vamos pegar aqui de empresas, pegar ativo total. E tem como aqui eu fazer uma análise, né? Então, de uma empresa só, que ele pega. Então, o Matrix, ele é para analisar ali a variação de uma única empresa. Talvez a gente não vai usar muito. Né? A não ser que você for fazer um estudo de caso ali em alguma empresa, vai analisar, por exemplo, eu fiz um estudo que analisava a Vale no período das rompimento de barragens. Então, a gente estava analisando um estudo de caso específico numa empresa devido a algum fator específico ali. Então, aí você pode utilizar aqui o Matrix, que ele analisa uma empresa só nesses critérios. Nós temos aqui gráficos, né? Você pode aqui, sei lá, fazer de ações, fazer gráficos de barra, né? Deixa eu ver o exemplo que eu coloquei aqui. Gráficos em branco. Geralmente a gente não explora tanto essa questão aqui em pesquisa, né? É mais se você vai avaliar um ativo aí, ver, né, a diferença em relação ao mercado, algo nesse sentido. Então, só passando por alto para vocês saberem que existem. Né? Ele é feito também de forma individual, uma empresa, de caso em empresa. E lâmina, né, também é de uma única empresa. Você vai ter ali informações, né? Por exemplo, você precisa ilustrar o trabalho, você vai fazer um estudo de caso em uma empresa, você precisa ilustrar o trabalho. Ele vai te dar ali até mesmo gráficos prontos. Eu coloquei prints de tela na apresentação que vão depois explicar, né, um pouquinho aqui sobre esses outros 3 ferramentas básicas aqui.
Não vai ser o foco aqui, porque nosso foco é baixar dados ali de diversas empresas. Então, vamos lá para o nosso screening, né? Vamos lá para o screening. Então, vamos passar agora para a parte de coleta de dados. Você quer assumir agora ou vai de novo? Você vai me dando um apoio. Vamos lá, screening. A gente vem em screening, já abriu. Nós vamos vir aqui, ó, para não ter... Não, vou fechar aqui e começar novamente. Para não ter o viés de sobrevivência, a gente vai vir em todos os ativos. Você vem em abrir, então você vai ter aqui todas as empresas, né? Todos os ativos da base, inclusive aqui as dos, não apenas brasileiras, tá? Tá tudo que está disponível aqui na nossa base. Então, você percebe aqui que é muita coisa, cerca de 65 mil. Porque aqui você vai ter fundos, todos os tipos de fundos, ações ordinárias preferenciais, empresas brasileiras e dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui completo. Né? Isso, ativas, canceladas, vai ter todos os ativos ali que a base disponibiliza. Ok. Vamos começar a filtrar. Então, você vai vir aqui, ó, em criar coluna, e vem em dados cadastrais. Em dados cadastrais, o que você quer? Você quer trabalhar com fundos, com títulos, né? Para trabalhar com empresas de capital aberto, a gente vem em ações. Aqui você pode colocar, por exemplo, tipo de ativo. Quero fazer um filtro ali pelo tipo de ativo. É só ações. Então, vou começar aqui, né? A nossa amostra, por exemplo, você definiu a sua amostra, você vai fazer na metodologia uma análise de empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3. Então, você definiu, né? Que são ações ali. Então, você vai colocar isso tudo ali na sua metodologia. Você, por exemplo, quer filtrar país. Eu não quero trabalhar com empresas dos Estados Unidos, só brasileiras, que eu defini na minha amostra. Então, a gente definiu lá ações, e eu coloco aqui país sede. Ok. Eu quero trabalhar só as listadas na Bolsa de Valores. Então, eu vou criar mais uma coluna. Eu venho aqui, ó, dados cadastrais, ações, e venho aqui em bolsa. Clique em OK. Eu quero, a minha amostra, então, é de empresas não financeiras. Não financeiras. Então, eu tenho que vir aqui e criar, vou lá em dados cadastrais, ações, e eu defino o setor, né? Você pode usar o setor Nike, é só você deixar bem claro no seu trabalho qual que é o padrão que você está utilizando ali de classificação. Por que eu não costumo utilizar empresas financeiras, né, para o pessoal que está começando a pesquisa? Porque empresas financeiras têm demonstrativo financeiro diferente de empresas de outro setor. Então, geralmente, quando você vai fazer a análise, dependendo da análise, né, a gente não utiliza ali demonstrações de empresas financeiras, porque o balanço dela é diferente, o padrão é diferente de empresas de outros setores da economia. Então, eu escolhi aqui o setor Nike. Existe outra classificação de setor, né, mas a gente vai deixar aqui o setor Nike. Existe aqui classificação do Bovespa, né? Existem outras classificações, mas... Oi. Nessa etapa. Sim, aqui, ó. Você vem sempre em criar coluna. Vou repetir aqui. Nós estamos primeiro, você definiu a sua amostra. Sua amostra é de empresas brasileiras. Então, você colocou lá, país sede. Empresas brasileiras de capital aberto. Então, a empresa, você está classificando o tipo, ações, listadas na B3. Então, a gente colocou lá a bolsa. Agora, nós estamos colocando, na minha amostra, empresas brasileiras de capital aberto não financeiras. Então, eu tenho que classificar o setor. Então, eu venho em ações e eu venho aqui em setor. Nós estamos selecionando o setor Nike. Coloca aqui em OK. Aí, você tem que justificar lá na sua metodologia. Você pode utilizar outra classificação, entendeu? A economática, ela tem outras classificações. Usualmente, utiliza-se classificações que são mais generalizadas.
né? Então, o setor Nikes, talvez ele tenha uma amplitude ali de classificação maior. Por exemplo, quando você for fazer a sua análise, você pode pegar outro artigo para poder comparar. Se ele avaliou por setores, talvez algum resultado ali você possa fazer o comparativo se você estiver utilizando a mesma classificação por setor. Entendeu? Então, você tem que avaliar, na sua pesquisa, é importante o critério setor? Se for, quanto mais, um setor mais usual, mais enxuto, mais consolidado no mercado, mais fácil pode se tornar a sua análise, né? Mas tem que deixar ali os critérios claros do que você escolheu desse filtro. Ok, pode. Isso vai depender do seu objetivo de pesquisa, tá? Porque se você pretende fazer uma análise setorial, é provável que o setor economático tem 20, ou seja, ele regrupa 20 categorias de setores diferentes. Então, você vai ter, por exemplo, empresas de construção civil. Você pode ter empresas de construção civil, que vai agrupar empresas de construção civil, até com fundos de investimento em construção civil, vai ter vários setores, subsetores. Então, vai depender do seu objetivo de pesquisa. Se você quiser fazer uma análise setorial, aí você quer saber o setor raiz da empresa, né? Então, você pode pegar os setonais, ele apresentar, se não me engano, mais de 30 ou 40 tipos de setores diferentes. No meu caso, se eu não for fazer uma análise setorial, então eu posso considerar o setor economática, né, 20, ou seja, já padronizar, já reduz, já agrupa em 20 setores. Quando você for, talvez, calcular a regressão por setor, e aí não vai gerar uma dummy, né? Vai gerar uma dummy para cada um, mas se você imagina, você tem um setor categorizado em 30 setores, então vai gerar 30 dummies. Então, vai depender do seu objetivo. Se você quiser fazer uma setorial, então precisa mais detalhes. Ele já 20 mais ou mais o econômico setor, por exemplo, 3 termos. Ela está com atividade considerada agricultura. E no economático, no NAICS, no PES. Aí depois, essa diferença. Sim, essa. NAICS abre mais. Economática, 20 setores e vai agrupar mais. Beleza, surgiu a dúvida aqui, vamos continuar. Ver se o pessoal tem algum... Isso. Vamos continuar então. Quando você, por exemplo, você está juntando duas bases diferentes, você pegou algumas informações que tem na economática e você precisa adequar a outra base de dados. É muito importante você vir aqui e colocar o CNPJ, coloca dados cadastrais, ações e coloca o CNPJ. Se você precisar juntar bases de dados, essa informação aqui é muito importante para não ter algum erro ali de consolidação. Então, utiliza ali o CNPJ. Tem um outro critério que pode ser o ID da empresa, que é o código aqui, ó, ID da empresa. Que é o código-fonte lá do registro da CVM. Uhum. Isso, pode ser esses dois critérios, então, para você poder juntar bases de dados. Você está trabalhando, por exemplo, com a base da Thomson Reuters, alguns dados da Thomson e alguns dados aqui da Economática. Então, você coleta CNPJ das duas, ou SD das duas, para depois facilitar juntar as bases. E agora, então, definimos a nossa amostra, vamos para a filtragem. Para filtrar, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima da coluna que você quer filtrar, ou você pode vir aqui nesse símbolo de filtro, né? Vamos começar aqui os filtros, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar primeiro, nós vamos aqui, ó, inserir filtro baseado nessa coluna, pelo tipo de ativo. Então, quando eu tenho aqui, ó, tipo de ativo, você selecionou ali que é ações. Então, você vem aqui, ó, tipo de ativo. Você tem todos esses tipos de ativo que nós pegamos tudo que tinha disponível no Economático, né? Vamos filtrar, então, que nós queremos ações, empresas listadas, né? Ok. O segundo filtro. Então, a gente vem aqui, por exemplo, você pode ir clicando de novo, mas aqui fica mais fácil.
Você quer, por exemplo, selecionar o país sede. Eu quero apenas empresas brasileiras. Então, eu deixo igual. E eu tenho aqui, ó, Brasil. Ok. Eu quero selecionar o setor Nikes, por exemplo. Eu escolhi, aliás, vamos lá, Bolsa Fonte, vamos seguir a ordem aqui. Igual, quero empresas listadas na B3, INF. né? BMFs e o Bovespa. Então, é os dois. Ok, selecionei. Eu quero fazer um filtro aqui do setor, que eu não quero empresas financeiras. Então, eu seleciono o setor, e aqui eu coloco diferente, e eu escolho aqui o setor de financeiros. Peraí. Serviços financeiros e seguros. É só esse, Duter? Sim, então. Só, né? Ok, deixa eu ver se são só esses filtros. São só esses filtros. Eu venho aqui, olha, mostrar apenas uma classe por empresa, para ela tirar ali o que é ações preferenciais, para manter apenas uma classe de ações da empresa. E eliminar CNPJs repetidos, né? Então, eu seleciono os dois campos. E venho aqui em só isso mesmo, eliminar CNPJ, ok. Então, nós vamos filtrar aqui o processo. Então, a primeira coisa, isso aqui é só selecionar a amostra. Selecionei a amostra, então. Agora, a gente volta lá na nossa telinha de variáveis para a gente saber. Então, por exemplo, eu defini lá o ROA, né? Defini que o ROA vai ser uma variável de desempenho, retorno sobre ativo. Qual que é a forma do ROA que eu utilizei? É o lucro líquido sobre o ativo total, né? Então, eu vou pegar aqui, criar coluna, eu venho aqui em... né, eu posso ir lá e verificar individualmente se a fórmula do ROA que a Economática utiliza me atende. Ah, ela atende. Então, beleza. Então, você pode aqui pegar nos indicadores financeiros, né, você pega aqui Indústria e Comércio do Brasil, e você vem aqui no ROA. ROA, rentabilidade do ativo. Entendeu? Porque antes de selecionar esse indicador pronto, eu fui lá e verifiquei que a fórmula dele é igual à que eu estou utilizando. Ok, então peguei aqui esse indicador. Aqui ele vai me dar só o mais recente. Eu não quero o mais recente, porque eu quero uma análise de dados em painel, de longo prazo. Então nós vemos aqui, olha, nós vamos selecionar várias datas. Aqui, a Economática, ela possibilita que a gente já selecione algumas datas em conjunto a partir de 2019. Antes disso, eu tenho que pegar uma por uma. Então, a gente não vai pegar uma por uma aqui, porque vai demorar, né, do intervalo. Então, eu vou pegar a partir de 2019. Você seleciona aqui sempre o mês de dezembro, porque depois você tem como selecionar uma opção dele dar consolidado do ano todo. Então, você seleciona dezembro de 2019, 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022, dezembro de 2023, e nós não temos dezembro de 2024 ainda. Então, a gente vai deixar sem dados de 2024, para a gente não ter problema na nossa base. Você seleciona os critérios, por exemplo, período de 12 meses, nós selecionamos dezembro e a gente quer o consolidado, né? Então, balanço consolidado, demonstrativo consolidado ali. Análise nenhuma. Quantas casas decimais que a gente quer? A gente padroniza as nossas casas decimais em todos, né? O que você escolher ali, você padroniza para toda a sua análise, isso vai favorecer na sua base de dados. Ok, então nós fizemos todos os critérios de seleção, nós vemos aqui em OK. Então aqui, ó, já baixou automaticamente. Né? Os que tem em branco é missing value, a gente não vai ter essas variáveis. E depois a gente vai fazer esse filtro lá na nossa base de dados. Ok, pegamos então ó, o ROA, vamos agora para a nossa segunda variável. A gente quer a variável aqui do ROI, que é o retorno sobre patrimônio. E a gente definiu que a nossa fórmula é o lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, nós temos aqui o lucro líquido sobre... identificamos lá que a fórmula do ROI,
da economática, a fórmula automática, ela é igual à fórmula que a gente quer na teoria. Então, eu já posso pegar aqui, ó, indicador pronto. Se eu não fosse pegar pronto, eu viria aqui, ó, em demonstrativos financeiros e pegaria o lucro, né, vim aqui, você pega o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é a fórmula. Então, se eu pegaria ali... Opa, saiu aqui. Você pega a fórmula aqui do lucro líquido, né, só enrolando aqui, por isso que tem que conhecer um pouquinho de contabilidade, né, para vocês saberem aqui, né, a importância de saber analisar o demonstrativo de uma empresa, né, todas as contas estão aqui, você vai pegar aqui, né, o lucro bruto, você tem aqui o lucro líquido, então eu peguei ali a fórmula, só que a gente não vai pegar lucro líquido, porque você foi lá e identificou que o indicador financeiro, ele já está pronto, então eu venho aqui e venho aqui direto no ROI, aqui, ó. Aí você tem dois tipos de ROI. Você vai ter que verificar a fórmula de cada um, qual que enquadra com o que você adotou na sua teoria, tá? Vou selecionar o primeiro aqui. Você vem aqui, definição avançada. Da mesma forma, selecionar várias datas. Estamos pegando só de 2019 para frente. Se você precisar de antes de 2019, você tem que ir lá e pegar um por um. Né? Deixa eu mostrar como que pega ali um por um. Você vai vir aqui numa data específica, num período anterior, por exemplo, você vai pegar aqui 2018, né? Vem aqui, da mesma forma, 12 meses, consolidado, né? Análise nenhuma, com 2 casas decimais. Vamos pegar 2017 para eu mostrar para vocês como que vocês fazem depois mais rápido. Né? Pega aqui 2017, ok. Então, você precisa pegar vários anos. Eu vou precisar repetir isso toda hora. Não, você vem aqui com o botão direito do mouse e vem, olha, repetir essa coluna com outros parâmetros. Então, você repete essa coluna, da mesma forma, ela já selecionou ali, e você só vem aqui, ó, dezembro de 2018, os parâmetros estão iguais, e replica ela, entendeu? Se você precisou pegar de 2010 a 2019, ele não vai estar tudo juntinho, mas aí você clica aqui em cima da coluna e vem repetir essa coluna com outros parâmetros, e aí só muda o ano, tá? Só que quando você vai pegar ali 2019, não dá para repetir. Aí você tem que vir aqui, criar coluna, pega lá indicador financeiros, índice, estamos buscando ROI, né? Pegamos o primeiro aqui, selecionou, vem definições avançadas, selecionar várias datas, e vem aqui, ó, dezembro de 2019, 20, 21, 22, 23, tem que fazer com calma, para não errar nada. Dá um ok, 12 meses, consolidado, 2 casas decimais, que foi um padrão que você determinou, vem ok. Olha lá, os dados estão lá. Beleza, vamos para a terceira fórmula. Quantas horas? 8h30? Para dar tempo da gente passar. Vai dar intervalo de 10 minutos? Beleza, vamos finalizar a economática e na volta do intervalo a gente trata de Thomson e Reuters, né? Aqui então, gente, olha, nós fizemos análise aqui, olha, vocês percebem que lá na base de dados que eu mostrei para vocês inicialmente, eu expliquei o que são esses dados aqui, certo? Quando você faz análise em conjunto, então, é só você vir aqui e selecionar o dado que você quer, né, a informação que você quer. Por exemplo, vamos aqui para a próxima, que é o Q de Tobin. O Q de Tobin é o valor de mercado mais a dívida total sobre o ativo total. Vamos lá, então. Você não vai ter a fórmula pronta. Você não tem a fórmula pronta do Q de Tobin. Então, você vai ter que baixar ali, separado, os índices, para depois, no aplicativo, no Stata, você fazer essa fórmula. Então, nós vamos vir aqui, ó, o Q de Tobin é um indicador de mercado. Então, vem aqui, indicador de mercado, indústria, né? Eu tenho valor de mercado. Você vem aqui em valor de mercado. Ele vai ter data específica, o Q de Tobin, porque o valor de mercado, ele é dado naquele dia, né? Ele é variável no tempo. Então, você vai definir a data, o critério que a gente utiliza, geralmente é 31 de dezembro do ano, não é? Se ele não tiver aquela informação no último dia, ele vai atualizar ali para mais próximo, né? Mas geralmente tem a informação.
Você pode selecionar 31 de dezembro, né? Se for anterior a 2019, você vai selecionar um por um. Se for aqui em 2019, você pode selecionar ali várias datas. Ele vai dar, né? Aqui eu acho bem complicadinho selecionar várias datas, é mais fácil né? nesse critério. Oi? Tá. Tá aqui, ó, 31 de dezembro de 2018, 2019, 2020, 31 de dezembro de 2023. Aqui, até 2018, eu tenho o valor de mercado, ok? Tá me atrapalhando. Ok. Aí você vem aqui, olha, total de empresas, você sempre olha também, aqui a moeda a gente costuma ajustar pela inflação e utilizamos milhares, né? Com quantas casas decimais você utiliza? Com 2 casas. Isso, está ali os critérios. Ok. Esses dias aqui, olha, se não houver cotação, ele explica. Se não houver cotação no dia específico, ele pega até 22 dias a que tiver essa informação. A gente deixa padrão, né? Mas você pode definir isso aí como você preferir no seu estudo. Então, ok, temos lá valor de mercado. A fórmula ela exige, então, que a gente tenha ali, né, para repetir ali, já ficou claro aqui como você repete essa coluna, né? Você clica aqui, repetir coluna, o critério, e vai selecionando ali. Beleza, vamos para a próxima fórmula. Tá tudo printado, viu, gente? Se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, o arquivo vai estar disponível para vocês com esse passo a passo. Coloquei bem claro ali para vocês onde você clica, o que você printa, né, o que você clica, aliás, para você analisar. Tá bom? Se ficou alguma dúvida. Vamos, então, começar os indicadores de dívida, porque o objetivo do nosso trabalho é analisar desempenho, relação da dívida, né, a influência que a dívida tem no desempenho das empresas. Então, vem aqui em criar coluna e vamos começar ali desempenho, aliás, dívida. Vou utilizar as fórmulas prontas, né, porque eu analisei ali que elas estão de acordo com o meu estudo. Vem aqui, olha, dívida total bruta, definição avançada, selecionar várias datas. Vocês percebem, né? Você dominou ali o que tem de dado, o que você precisa, o resto é intuitivo. Economática ela é difícil quando você acessa pela primeira vez, porque ela aparece ali, olha, onde que eu clico, tem tanta coisa. Se acessou a primeira vez, esse processo aqui ele vai se repetindo em todos os dados que você precisar. E aí você vai replicando todas as configurações. Só que, embora seja repetitivo, isso não significa que você não tem que estar com toda a atenção. Porque imagina aqui, olha, você clica num setembro aqui, de 2019, você enviesou a sua base de dados toda. Né? Então, não fazer muito rápido, fazer com atenção, porque lá na hora que você estiver analisando os dados, que você vai enxergar o erro. Aí você já rodou um monte de coisa lá e você viu, nossa, errei esse dado. O que acontece? Perdeu tudo o que você fez e tem que coletar de novo. Então, embora aqui, olha, se aprendeu, viu o que a base tem, ela não é tão complicada, né? Vocês perceberam aqui que você vai repetindo ali os parâmetros que você adotou. Mas a atenção, ela é primordial nessa coleta, porque se você errou aqui, você vai ter um retrabalho tamanho. Primeiro, você vai estar lá na sua casa rodando dados, você vai pensar, poxa, não tem como, né? É final de semana, a UF vai estar fechada, não tem como você vir aqui coletar dados. Às vezes você mora em outra cidade, vai ter que pedir para o colega coletar para você, porque talvez você não tenha condição de voltar aqui para coletar de novo, porque essa base você só acessa ela com o IP da UF. Então, esse momento de coletar dados é um momento de muita atenção. Então, os parâmetros aqui, eles são, né, se repetem em todo esse processo. E o segredo é ter toda a atenção do mundo. Né? Então, você vem aqui, ó, você ajustou pela inflação, vai ajustar todos os seus dados pela inflação. Você utilizou milhares, você utilizou milhões, você vai adotar o mesmo critério. Você colocou 2 casas decimais, então tenha atenção de em todos utilizar o mesmo critério, né? E vem aqui em OK. Tá? A gente não vai coletar a base completa, porque depois o Duterval vai disponibilizar ela para vocês, para a gente poder fazer a análise com o Stata amanhã. Deixa eu ver se tem alguma informação um pouco relevante aqui no slide. Antes disso, alguma dúvida, pessoal, na economática?
Alguma dúvida de como coletar? Não? Mas eu não tinha colocado. Nós estamos utilizando essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó. Do que de Tobin, valor de mercado, mais dívida total, sobre o ativo total. Mas essa fórmula aqui, olha, dá uma revisão na literatura, porque alguns autores podem trazer alguma métrica diferente, né? Então, todas as fórmulas que vocês utilizarem, vai lá no artigo base, no livro base que você está adotando, tira a dúvida. E aí você vai comparar com a fórmula que a economática já traz para você, se é a mesma. Se não for, aí você baixa ali, tem como você pegar ali o ativo, né, a variável individual, e depois você vai calcular essa variável ali no Stata. Muito bem. Aqui, pessoal, então, o slide que eu vou disponibilizar, que nós vamos disponibilizar para vocês, né, tá aqui, ó, todos os prints da tela, mostrei passo a passo, ó lá, clicar em criar coluna, vem aqui indicador financeiro, seleciona indústria e comércio, coloca ali o ROA, né, então, coloquei aqui, esse print vai estar disponível para vocês, né, e depois vocês tiram um tempinho para poder fazer, para poder analisar, para os meus alunos que, né, de mercado financeiro e finanças pessoais, vou dar uma atividadezinha para vocês fazer análise de algumas empresas por setor. Então, é importante saber aí mexer nessa base de dados, aí na UFG, porque pode ser útil aí para alguma atividadezinha que nós vamos ter em sala de aula, tá bom? E para os meus queridos colegas aqui, para a gente poder publicar, né? Que o importante é publicar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Então, coloquei aqui, ó, print de tudo, gente. Tem print de tudo aqui que foi feito, vocês não vão ficar perdidos, né? Uma promessa aqui, a partir do print aqui, vocês vão conseguir baixar esses dados. Talvez amanhã de manhã, se você estiver aqui pela UF, e você quer testar se você aprendeu mesmo, né? Já pega aí a economática, já tenta baixar aí algumas variáveis. Teve dúvida? De noite, vocês, né, antes de começar a aula aqui no inicinho, vão tirar a dúvida com a gente, tá bom? Então, tira um tempinho aí para depois vocês mexerem na base. No final, gente, você vem aqui, ó, e vai salvando, tá? Coletou uma variável, salva. Já cria sua pastinha com seu nome, coloca o nome do arquivo. Coletou uma variável, salva. Por quê? Muita gente acessando a base, internet cai, energia acaba, acontece tudo que você pensar quando você está fazendo um trabalho, e principalmente quando você tem um prazo apertado, né? Para quem está fazendo artigo de disciplina, vocês têm que entregar artigo aí daqui a 2 meses e meio, né? Então, o seu prazo de coleta de dados é muito pouco para você ter retrabalho. Coletou uma variável, vai lá e salva, né? Então, não esqueça desse botãozinho aqui, ó, tão precioso, que é o de salvar a sua base de dados. Ó, coloquei print de tudo, gente. Vocês vai estar muito bem servido aqui de material, né? A gente não vai deixar ninguém na mão, né, do Terval. Então, estamos aqui, ó. Terminou a sua coleta, você está salvando, salvou, pegou a última variável. O que é que você vai fazer? Conferir uma por uma. Confere uma por uma, confere aqui, olha, se você não esqueceu nenhum ano, você está pegando de 2010 a 2023, você tem, então, né, 13 anos ali, às vezes você esqueceu algum ano, então você vai conferir uma por uma, rentabilidade, conferir uma por uma, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, lá no finalzinho, salvar no Excel, ele vai salvar em CSV, verdade. Você vai exportar o arquivo em CSV. Deixa eu pegar aqui na base para mostrar para vocês. Vocês vêm aqui, ó, clicou aqui, olha lá, já está exportando, prontinho, sem dificuldade nenhuma, ok? Vou cancelar aqui, porque essa base não vai ser, a gente não vai usar ela, porque ela está incompleta. E só para finalizar a parte da economática, aí a gente vai dar intervalozinhos e voltamos para falar da base Thomson e Reuters, tá bom? Para finalizar a economática, olha, importante, faça a coleta de dados com calma, para evitar erros, Você selecionou ali um padrão que você vai adotar nos seus dados? Faz com calma, confere devagar, né? Põe um rockzinho ali de leve, vai ouvindo uma musiquinha que te dá atenção,
É uma música clássica também, um Vivaldi, e vai coletando ali com atenção, né, para evitar erros. Sempre confira se o indicador disponibilizado pela Economática é o mesmo que você está utilizando com o seu referencial teórico, né, a segunda dica que a gente dá. É importante você atentar às definições de cada variável para que esteja no mesmo formato. Por exemplo, você definiu que você vai ajustar pela inflação. Todas as variáveis, então, que têm esse critério, que são aquelas de valor de mercado, se ajusta pela inflação. O número de casas decimais, você definiu que é 2, então você vai colocar todas 2. Você definiu que você está fazendo um consolidado acumulado de 12 meses, então em todas as variáveis você vai selecionar os mesmos critérios, né? Os mesmos critérios. Isso vai possibilitar que a sua base de dados ela tenha ali uma organização, um padrão que você consiga trabalhar. Sempre confira para que não falte algum período ou alguma variável, né, para evitar retrabalhos e erros na sua base. A parte mais importante de coletar dados é ter atenção, né? Então, nós vamos depois, eu vou deixar essa parte aqui para o Duterval, porque depois ele vai ensinar como que abre essa base ali no Excel, como padroniza ela em Excel para utilizar no Stata, porque tem alguns critérios, né? Por exemplo, né, não é padrão brasileiro, o Stata utiliza o padrão norte-americano. Então, você tem que transformar o ponto em vírgula, né? Ali de um número grande. Então, nós temos aqui alguns critérios, né? O travessão, e aí amanhã a gente vai fazer isso. Não precisa preocupar, o Duterval vai disponibilizar a base de dados que nós vamos utilizar amanhã, tá bom? Apenas se atente aí a ter, né, o Stata instalado para que vocês, e tragam o notebook, tá? Amanhã vocês tragam o notebook, tragam o Stata instalado, porque enquanto o Duterval vai fazendo aqui, vocês vão fazendo no computador de vocês. E aí, porque vai surgir dúvidas, erros, alguma coisinha assim, e a gente vai poder acompanhar a análise, tá bom? Algumas referências aqui. Lembrando que, ficou com dúvida, a Economática, ela tem ali também uma guia que ela tem diversos vídeos que você pode ali, às vezes, também aprofundar algum assunto que a gente não tratou nessa aula. Então, se quer algum indicador ali específico que talvez a gente não abordou aqui, né, se você lembrar depois ali, tem um manual ali da Economática que possa te dar mais informações. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre Economática? Pessoal presencial. Para o pessoal que está online, alguma dúvida? O ritmo tá bom para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Vocês ainda estão aí? Daqui a pouco eu vou, depois do intervalo, vou postar o QR Code depois do intervalo para confirmar a presença, beleza? E aí a gente vai para o intervalo, né, de 10 minutinhos, tomar uma aguinha. Então, retornar às 9 horas, pode ser? Que ainda dá tempo. Tá bom. Né? Em meia hora eu consigo passar sobre a base Thomson Reuters. Tá bom. Então, Bom? a gente vai ter uns... Ok, 9 horas a gente se encontra para... 9 horas a gente vai disponibilizar o link para assinatura, tá bom? De frequência. De frequência, para depois tirar um certificado de participação. Bom. Você consegue pegar aqui? Ok, pessoal. Muito bom, Carolina. Obrigada aí pelo feedback. Como vocês estão gostando? Ok. Se tiver alguma dúvida, podem ir colocando aqui, tá bom, pessoal? Vamos fazer um intervalozinho agora e a gente retorna daqui a pouco. Grande abraço. Vamos agora abordar, então, a Thomson Reuters. Antes da gente poder começar, deixa eu mostrar para vocês o que vocês têm de disponível de variáveis na Thomson Reuters. Variáveis financeiras, eu nem... Para variáveis financeiras, eu nem listei, porque as variáveis financeiras ela vai ter as mesmas variáveis que tem ali na Economática, e são várias, né? Vocês percebem, tudo que vai ter em demonstrativo de resultado de exercício, balanço patrimonial, vai ter ali na Thomson Reuters também, Reuters. Mas de variáveis de governança corporativa, a Economática ela é limitada. Variáveis de inovação verde, Economática é limitada. E é o que a gente tem de diferencial na base da Thomson Reuters.
né, analisando ali a base, eu defini ali que, né, há 152 variáveis de governança corporativa na base da Thomson Reuters. Coloquei aqui o nome da variável, né, e traduzi ali o que eles vão apresentar de dados em cada variável. Né, então, política de estrutura de conselho, né, diversidade, experiência do conselho, né, se existe aqui uma política de compensação aqui dos executivos baseada na performance. Então, nós temos ali 152 variáveis baseadas em governança corporativa que vocês podem utilizar. Isso é utilizado em artigos tanto como variáveis, né, dependentes, independentes, quanto variáveis de controle, né, dualidades do CEO. Então, são diversas variáveis aí que você tem, 152. E de inovação verde, né, esse arquivo vai estar disponível para vocês, tá? Vou disponibilizá-lo para vocês também. Variáveis de inovação verde, nós temos um total de 180 variáveis. Então, assim, é uma base que tem muito conteúdo para a gente poder abordar, né, produtos ambientais, produtos com ecodesign, se tem políticas de redução, políticas de redução de consumo, de redução de emissões, política de prevenção ali, produção nuclear. Aí vai depender do setor de empresa que você está trabalhando, por exemplo. Você pode definir setores que são mais ali sensíveis a riscos ambientais. Você pega mineração, você pega alguns setores com grande potencial de poluição, por exemplo, você pode definir ali alguns estudos e algumas variáveis vai ter ali em alguns setores, em específico, né? Então, vai estar disponível para vocês, porque às vezes você fica com dúvida, você está trabalhando um artigo ali, que vai ter ali variáveis de inovação verde, mas você não determinou quais que você vai utilizar. Então, a partir desse manualzinho aqui, nesse breve relato que eu fiz sobre essas variáveis, você pode ali, talvez, selecionar algumas que possam fazer parte ali das suas análises. Então, vai estar disponível para vocês, porque como o nosso tempo com a base, né, ela é acesso único, talvez você vai ter acesso ali por um dia, quando você agendar 2 dias, né, para acessar a base, e é um tempo muito curto para você ter que analisar ali o que tem de informação. Então, você entra nesse arquivo aqui, dá uma olhadinha no que tem de variáveis para poder coletar. E aí, vamos lá. Não, vamos deixar lá mesmo. Vocês vão entrar na base, ela vai ter lá, né, local de você colocar login e senha, né, aqui nós já entramos direto, mas vai aparecer para você lá, assim, ó. Vai aparecer essa telinha inicial, né, você coloca aqui o link, você vem aqui seguindo, e coloca o usuário e a senha, né, o pessoal da UFG tem que solicitar acesso por lá, e aqui vocês vão enviar um e-mail aqui, né, para o Duterval, para mim, para a professora Fernanda, e a gente tem um grupo que a gente organiza esses acessos. Depois que você, então, acessou a base de dados, você vai vir aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, que ele vai dar um menu, e aí você vai ter uma gama de informações aqui que você pode utilizar. Então, você tem Analytics, você tem aqui, né, mercado, companhia, monitoramento, você tem informações, por exemplo, você vai fazer análise qualitativa, você também tem dados aqui na Thomson que você pode utilizar. Só que não é o nosso foco aqui, porque a nossa pesquisa é em finanças, mas existe a possibilidade, sim, de você coletar também dados qualitativos aqui na Thomson Reuters. Quando você vai analisar finanças, então você vai vir aqui e vai escolher aqui, ó, Screener. Ok. Então, você selecionou aqui Screener, e aqui nós vamos ter os critérios. Então, por exemplo, você vai definir a moeda. Qual moeda que você vai utilizar? Porque essa base, ela tem... peraí que eu mostro quantos países que ela tem depois. Você pode escolher qualquer moeda que você vai utilizar. Se você for multipaíses, né, ou até mesmo Brasil, você pode manter aqui dólar, né? Universo, companhias públicas, você pode ter algumas de companhias privadas. É claro que para amostras brasileiras não vai ter tantas informações, né? Então a amostra fica reduzida. Então, geralmente a gente deixa aqui companhias públicas. Nós temos aqui, ó, o que vai incluir? Eu vou editar aqui, porque, por exemplo, você pode ter o viés de sobrevivência da empresa. Então, vai estar aqui ativado só apenas as empresas ativas. Então, você coloca tanto as ativas
quanto as inativas. Você mantém o primário. Ok. Quando a gente vem aqui em... Isso, vai passar começando na próxima. Vai mais um. Quando nós temos aqui, ó, país de Quick Fighters. Peraí. Excluir nenhuma, editar nenhuma. Não tá aparecendo esse... Aqui, ó. País de sede, né? Deixa eu tirar ele aqui, porque ele vai aparecer aqui nessa ordem. País sede. Vai para baixo que eu listo quantos países tem. Nessa base, nós temos listados 151 países. Nós temos 151, baixei de todos, né? Numa análise que eu fiz lá para ver quantos que tinha, quantas empresas você tem em cada país. Então, dá para você determinar ali, sei lá, países ali da Ásia, países com... Né, você pode pegar ali dos blocos econômicos, se você vai fazer uma análise a nível de outros países, quer fazer uma comparação com o Brasil, com outra economia, você quer pegar economias emergentes, economias desenvolvidas, você quer pegar ali realidades diferentes para analisar se há algum índice ali diferente nos países. Então, nós temos 151 países disponíveis nessa base. É claro que vai ter, por exemplo, países como o Uruguai, que vai ter 3 empresas. O Mali vai ter uma empresa. El Salvador, uma empresa. República Dominicana, 2 empresas. E você vai ter na amostra, por exemplo, países da China. A China ela vai ter 6.558 empresas. Estados Unidos vai ter 13.129 empresas. Então, se você for fazer uma análise multipaíses, você tem que tomar cuidado com alguns desses fatores, porque quando você tem, então, comparativo de países, mas você tem uma amostra muito grande para determinada economia, por exemplo, você está pegando ali BRICS, a China vai dominar a amostra, né, porque você tem 6 mil países da China. Brasil, você vai ter, se for de inovação verde, 139. Né, você vai ter pouquíssimos dados ali da Índia, também de outros países. Então, você tem que analisar também o equilíbrio de amostra, né, ou, enfim, ver como que você vai resolver esse problema aí. Aí já é um problema ali da configuração da tese. E nós temos aqui, ó, então, os países, vamos colocar Brasil, você pode escolher aqui tanto, né, continente, o continente completo, ou você pode escolher aqui país. Então, vamos escolher aqui o Brasil, ele tem 770 dados aqui listados. Lembrando que essa base, você vai fazer multipaíses, né? Só você vai fazer um comparativo, sei lá, Estados Unidos e América Latina. Essa base, ela possibilita que você colete apenas 6 mil linhas. Significa o quê? 6 mil empresas por vez. Apenas 6 mil. Então, se você for fazer ali, né, pegou a amostra dos Estados Unidos, que são 13 mil, você já vai ter consciência que você vai ter que baixar 3 arquivos ali para conseguir pegar a amostra dos Estados Unidos. Essa base ela é muito mais, eu acho ela assim, muito mais dinâmica do que a economática, muito mais fluida aqui, achar as variáveis, é muito mais simples, mas ela tem limitação de número de linhas. Então, embora ela seja magnífica, aqui, olha, 151 países, né, eu coletei de alguns ali, deu mais de 65 mil empresas no total. Eu gastei 17 arquivos para baixar de todos os países, né, porque eu ia compilando por país, eu não queria misturar muito ali as informações. Então, demanda tempo. Então, restrinja, porque às vezes o seu acesso ali vai estar limitado. Não adianta pegar do mundo inteiro também, porque me criticaram isso, né? Não adianta querer fazer uma teoria para o mundo inteiro, isso não existe, né? Tem que ser simples e objetivo, né? Então, escolhemos aqui Brasil. E aí você pode escolher o setor econômico, né? Ele é baseado aqui no TRBC, que é o setor econômico. Então, você pode escolher aqui, por exemplo, retirar empresas financeiras. Então, você vai selecionar todas aqui e excluir as financeiras. Então, esse... Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui?
quase nada, né? Mas vai ter a gravação e eu tenho os prints das telas, tá? Porque essa base, ela não dá para dar, não dá, deu para dar zoom. Nós estamos vendo aqui, ó, selecionamos moeda, selecionamos companhias públicas, selecionamos empresas ativas e inativas, selecionamos o país de sede, escolhemos aqui o Brasil, né, que dá para editar, dá para você escolher aqui outros países, né, por continente, por exemplo, né, dá para escolher aqui as latino-americanas, ou dá para escolher o próprio país aqui, e você pode colocar também o nome do país aqui, às vezes você não quer ficar pesquisando aí, você já começa a digitar, só lembrar que é tudo em inglês. Ok. E aqui, olha, nós temos o setor econômico, eles classificam como TRBC. Então, tem como você escolher aqui, olha. Você quer, então, uma amostra de empresas brasileiras não financeiras. Você vem aqui, seleciona todas e exclui as financeiras aqui da seleção, né? Peraí que está muito grande que eu não vou conseguir. Peraí. Então, nós temos que seleciona toda e tira as financeiras e dá um OK. Ele... setor que você estava falando, igual a economática. Aqui, ó, esse TRBC é Thomson Reuters Basic Consumer, ou seja, ele vai agrupar, se não me engano, são 9 ou 10 indústrias, 10 setores. Isso. Mas se você quiser analisar o setor de uma forma mais detalhada, nós vamos escolher qualquer um dos outros setores. Né? Então, base, tem esse que é o que eu falei que é, inclusive, tem outros, né? Tem outros que são mais complexos. Desse é um pouquinho. Ó, só ó, tem o basic sector. Você tem outros setores que são mais complexos. Então, esse aqui, se não me engano, tem 320 por setores. Então, fica bem fácil se você quiser fazer a análise setorial. Ok. E aqui, olha, como que eu seleciono, então, as variáveis? Ó, já selecionei aqui as brasileiras, né? Selecionei o tipo de setor, excluí as financeiras. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó, adicionar coluna, para eu selecionar a variável que eu quero. E aí você tem diversas, você pode começar aqui, né, pelo filtro, e começar a digitar aqui, se você souber ali o nome da variável, né, em inglês, ou você pode vir aqui e explorar aqui esse menu. Então, ele vai ter aqui, ó, variáveis, né, de ativismo e defesa, por exemplo, de ações corporativas, de ESG. Então, as variáveis de ESG vão estar todas aqui voltadas, por exemplo, a variáveis de inovação verde. Você pode clicar em cima da variável, ela vai aparecer a definição dela, né, qual categoria que ela entra, e ela vai entrar aqui a definição. Essa definição está lá naquele arquivo que eu disponibilizei para vocês, né, de governança corporativa e de inovação verde. Então, você só vem aqui na categoria, né, você tem categorias específicas para o Japão, por exemplo, né, e aqui, olha, de proprietários, por exemplo, né, de governança corporativa, você vai ter aqui algumas variáveis. De preço e volume de ações, vai estar voltado aqui a variáveis de mercado. De identificação da empresa. Então, né, você vai identificar aqui, sei lá, informações gerais da empresa, baseada no setor Nike, baseada na idade da empresa. Você precisa de informação da idade da empresa. Você vem aqui, ó, já está aqui. E você pode selecionar mais de uma variável por vez para acrescentar ali na sua análise. Você tem aqui até o contato, né? Se quiser mandar um e-mail lá para eles para fazer alguma pesquisa, né? Mas tem que passar pelo comitê de ética, viu? Aqui não tem segredo. Então, você vai vir aqui nesse menu de categoria, que vai colocar as informações que você precisa, né? Vamos pegar aqui os de ESG, vamos pegar os ambientais, você quer a variável de inovação. Vamos pegar aqui de produtos verdes. Quando você selecionar a variável, vai estar a descrição da variável aqui já. A definição, o que ela
indica, porque essa descrição você vai ter que colocar lá no seu estudo, lá na metodologia, quando você vai descrever as variáveis, né, você vai colocar a descrição, que é com base aqui na Thomson Reuters. E aí você vem aqui, então, com os parâmetros. Então, por exemplo, você quer pegar do último ano só, apenas, né? Então, você vem aqui, em período, último ano fiscal, né, o último ano fiscal sempre vai pegar a data ali de 2023, né, dezembro de 2023. Se você quiser pegar mais períodos, ela já seleciona já vários períodos. Por exemplo, você quer pegar nos últimos anos fiscais, nos últimos 2 anos fiscais. Não, eu quero fazer a análise de 2000 até 2010. Então, eu vou pegar ali 14 anos fiscais, né, 13 anos fiscais, que é de 2023 até 2010. Eu sei que de dados de inovação verde, talvez seja interessante você adotar o critério a partir de 2015, por causa da definição dos ODS. Então, o que vai definir ali? O período que você vai analisar a sua amostra. Você tem que ter uma justificativa na literatura qual período que você está adotando. Na minha pesquisa, eu adotei a partir de 2015, porque foi quando foi ali promulgado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na variável de inovação verde. E aqui você coloca, então, né, o período aqui, lembrando que é o último ano fiscal, 2023, e você vai colocar a ordem que você quer, do o ano mais antigo para o ano mais, de 2023 a 2016, por exemplo, ou você quer que comece em 2016, né, o ano mais novo aqui, até o ano mais antigo. Então, geralmente eu utilizo esse aqui, né, do Terval, fica mais fácil. Oldest to worst. Do mais antigo para o mais novo. Isso. Aí vai puxando F-1, -2, -3, então vai puxando do mais antigo até o mais novo. Então, você coloca aqui o último ano fiscal. Aqui os parâmetros, eles já estão aqui, a base, você já adotou os parâmetros aqui anteriormente, que é a moeda, né, americana, enfim. E aí você vem aqui, ó, ok. Quer ver? Vamos guardar, que ela vai carregar ali as variáveis, está carregando. Você não adicionou. Não adicionei, vamos lá de novo. Então, ó, vamos de novo no passo. Você vem aqui, ó, adicionar coluna. Vem aqui, nós escolhemos variáveis de ESG, ambiental, voltadas para inovação, produtos verdes, que é uma das variáveis importantes. Pegamos séries temporais, colocamos aqui os últimos 13 anos, de 2010 para cá, colocaria ali de 2015. Então, vamos pegar 8 anos. 2015 para cá, que é até 2023, né? Pegamos aqui, né, do mais antigo para mais atual, esse aqui. Aqui tá certo. E você vem em... Aqui, ó. Para adicionar, você tem que vir aqui, ó, no adicionar. Define os parâmetros, vem add. Ou então já vem direto, né? E tem como você escolher vários aqui. Por exemplo, você quer pegar direto o ecodesign. Já definiu os parâmetros. Né? Tem como você também pegar isso de forma direta. Coloca os mesmos critérios. Ok, senão vai aparecer. São 8. Desculpa. São 8, é obras, né? Vem aqui, ó. Então, tem como você adicionar já várias variáveis, que no momento que ela for carregar, vai carregar tudo de uma vez. Então, é uma base bem mais intuitiva. E olha lá, tá carregando. No Economática não tem essa outra. Economática tem que pegar um por um. Um por um. Esse aqui. Sim. Chega. Chega. Só sei que já. O Eric fez 7, faz 5. Sim. Isso. Aqui. Eu 0, 7. Então, vai pegar de trás para frente. Então, Jerônimo, se você escolher do mais antigo ao mais novo, não vai pegar o mais antigo, porque vai aparecer F0
F-1, entendeu? Então, vai pegar o ano mais recente, F0, que é o último ano. Então, vai parar. Se você pegar de frente para cá, vai de mais novo ao mais velho. Mas se você vai puxar de mais antigo para mais novo, e aí você vai fechar atrás e para frente. Aí, o que eu costumo fazer? Do mesmo jeito que tá, vamos ver. Vou colocar, vou colocar no monitor produto, depois colocar todo um ano, para produto, depois de 14, aí vou para frente, vai passando de 14, 15, 16, 17, até o mais novo. Peguei do mais velho para o mais novo. Isso, tem que pegar assim. Porque quando você vai puxar no Excel, se você pegar, vai voltar para trás, não vai calcular, vai calcular diferente. Sim. Então, tem mais alguma dúvida para essa base? Tem mais algum detalhe aqui, doutor Irmão? Para exportar, você vai vir aqui, ó, nesse símbolo do Excel. Você vem aqui, ó, exportar todos os valores. Seleciona. Tem que selecionar todos aqui, né? Seleciona todos aqui e vem exportar todos os valores. No Excel. E aí já baixou a base de dados. E Ó, já tem a base de dados aqui da Thomson. Então, ela é bem mais rápida. Né? A única coisa que demora nessa base é porque ela tem tanta informação, às vezes você demora mais tempo para poder ali selecionar as variáveis, porque são muitas. Ela tem muitos dados. Então, para acessar essa base, é muito importante você já definir a amostra, já definir ali as variáveis que você quer, porque aí você vai entrar já na base, sabendo ali realmente o que você precisa. Né? E ela tem dados aqui de ativismo, por exemplo, defesa. Nós temos aqui, né, avaliação aqui. Você tem... Então, dá para trabalhar vários temas inovadores aqui com essa base. Então, alguns temas aí que a gente tem limitação de dados, por exemplo, ali, né, como nomática. Aqui na Thomson Reuters, nós temos essa facilidade. Só lembrando aqui, por exemplo, dados de inovação verde para empresas brasileiras, a Thomson Reuters, ela disponibiliza para 139 empresas, né? Porque as outras aqui, você percebe que nós exportamos esses dados aqui de produtos verdes, né? Ela vai ter aqui, ó, então, até essa coluna aqui, né, até essa linha aqui, esses dados, eu acho que não dá para selecionar, não. Não dá para saber, não. Mas ela tem dados aqui até aqui, ó, mais ou menos. Eu sei que de 562 empresas, eu sei que cerca de 139 vai ter dados. E as outras vai ficar aqui, missing values. Então, você tem que analisar também, né, o tipo de amostra, porque depender da análise, você pode ter algum viés ali de informações. Então, ela ter mais de 65 mil, aliás, mais de 151 países, mais de 65 mil empresas, não significa que vão ter todas as empresas listadas em todas as bolsas de valores do mundo, né? Porque você pode ter ali algumas informações faltantes, porque cada país tem um critério de obrigatoriedade de divulgação de informações. Então, você tem que definir. Alguma dúvida na base? Então, ela é muito intuitiva. O passo a passo de acesso a essa base vai ser disponibilizado para vocês também, né, com print ali das telas, de onde que vocês, né, vão clicar ali, vão acessar. Então, né, eu coloquei aqui todos os países que têm a quantidade de empresas disponibilizada para cada país. É claro que isso aqui pode ter muito alterado, porque eu coletei esses dados aqui em 2021, finalzinho de 2021. Então, pode ter alguma variaçãozinha aqui, mas está aqui, né, todos os países que a base tem, e aí nós fomos colocando aqui alguns prints que vocês podem utilizar, algumas dicas de analisar, por exemplo, a descrição da variável, né? Ok. No mais, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver lá no finalzinho se eu coloquei algum adendo. Não, coloquei não. mais uma dica, pessoal, para quem for estudar, né, fazer estudo em muitos países, né, lembra que ele mostrou para você, por exemplo, se for estudar BRICS, você tem a China que tem 6 mil empresas. Então, como você consegue baixar esses dados? 6 mil empresas. Geralmente, eles falam que você só consegue importar 5 mil, mas nunca conseguir.
limite que eu importo até 2.000. Se eu coloco 2.400, e aí vai mudar e cair. Então, quando você colocar o volume, e aí você vê de repente que a base retorna do zero, é porque a quantidade de empresas que vocês estão colocando para importar é muito grande, então vão diminuindo. E uma forma que você poderia fazer, por exemplo, você colocar os países que têm poucas empresas. Por exemplo, no caso do BRICS, você pode pegar Brasil, Rússia, África do Sul, né? Você pegar esses 3 países juntos, né? Você pode importar de boa. E aí a Índia tem mais do que A Índia 6 tem mil. bastante, tem mais de 6 mil. A China tem 6 mil. Então, o que você faz? E aí, em vez de... O critério que você pode adotar é setor. Né? Você vai lá, quando você clicar Seleciona no setor alguns aqui, ó, setores. quando você clicar nos setores aqui, ó, ele vai mostrar para você quantidade de dados que tem, né, para cada setor. Ó, viu que tá aparecendo aqui, ó? Não sei se dá para ver, ó. Basic Materials, 39. Então, tem 39 empresas nesse setor. Então, o que você pode fazer? Ele vai selecionando por setor. E aí você pegar, vamos ver, vamos coletar setores que tem até 1.500 empresas. Aí você vai selecionando esse setor, e aí você baixa. Depois você volta a aplicar o novo filtro, né, colocando os novos setores, e você vai abaixar. Assim você vai baixar uns 3, 4 arquivos separados, dependendo da quantidade de dados que você for aí importar. Aí depois, é simples. Abre o Excel, é só copiar, né, a linha das empresas e vai juntar a base. Não pode empolgar muito, que senão depois o processador do computador também não roda esses dados, né? Baixa ali de... Vocês não perguntaram uma coisa. Eu tenho uma dúvida. Como salvar dados no Excel, no Economat, né? Na Thomson Reuters. Aqui, depois que você fez a seleção aqui, você vem aqui, ó. Para salvar, por exemplo, Para eu tô baixando a salvar, base. isso. Para salvar. Você vai vir aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Está escrito um saved screen, não salva. Quer dizer, essa seleção aqui ela não está salva. Caiu a internet, acabou a energia, né? Perdeu tudo, tem que refazer. Então você sempre seleciona aqui, ó, salvar, e aí você vai colocar o nome, sei lá, curso, e salva. Ele já vai salvar online. Salvar o screen, aí tem que salvar a base de novo. E toda vez que você for entrando, você vai, toda vez que você for colocando uma nova variável, você vem aqui, ó. E ele já salva na própria nuvem aqui, ó. Por exemplo, muitas pessoas já acessaram a base. Está tudo aqui, ó. Tudo que elas acessaram, fica aqui, ó. Mais 1.746 acessos. Então, tem várias bases aqui que foram salvas. Deixa eu ver. A dica de país, acho que não. Tem alguma dúvida a mais, pessoal? Então, o mesmo critério, ó. Você lá, screen, né? Vai fazendo a seleção aqui dos critérios que vocês estão adotando, né? Dos setores. E aqui, seleção de variáveis. Então, é uma base muito mais intuitiva. Vê se o pessoal que está online tem mais alguma dúvida. Se não tiver, aí a gente já Pessoal, tem encerra por dúvida? hoje. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Os sobreviventes? Opa, beleza. Ok. Opa, sim, perfeito. Então, amanhã, né, vai ser mão na massa. Liga sua câmera. Tá ligado sua câmera. Amanhã, pessoal, a gente vai para a prática, né? Eu vou disponibilizar a base de dados para vocês, eu vou tentar mandar por e-mail, né? Completo, que a gente vai utilizar amanhã. Eu vou mandar um do file também, porque os data, eu vou mostrar o passo a passo nos data, como o Michel faz, né? Só que eu vou mostrar para vocês na prática, né? Como a gente acessar os data, os primeiros passos, e como importar a base de dados. Mas para rodar a regressão, né, tem alguns testes que a gente poderia apenas colocar no comando, vamos colocando, mas tendo um do file,
é mais fácil que a gente vai executando. De repente, se vocês têm uma pesquisa que estão fazendo, vocês já têm uma base de dados, já está ok, vocês só precisam rodar, principalmente para quem está no mestrado, doutorado, até graduação, né? Vocês têm uma base, vocês querem mudar, estava pensando em mudar no Excel, no SPSS. Então, se quiserem, podem trazer e a gente já trabalha juntos, né? A gente já rodar os dados, você já sair com os resultados do artigo, tese, dissertação, não sei. Beleza? Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã aguardamos vocês.